Agora nós vamos falar sobre o movimento uniforme e uniformemente variado. Para isso a gente vai fazer uma introdução aqui de algumas variáveis que serão importantes no nosso estudo. Vamos começar pelo espaço S, né, variável S aqui. Então, imagine que esta linha vermelha sendo uma estrada, né, por onde vai passar um ônibus, por exemplo. Então o ônibus está passando por aqui. Se o ônibus passa por essa estrada, então essa é a trajetória do ônibus, ou seja, todos os pontos, todas as posições que o ônibus ocupou, se você junta isso tudo, você tem o que a gente chama de trajetória. Então é por onde o ônibus passa, ok? No caso aqui não está pensando em um ônibus, pode ser qualquer coisa em movimento. Um carro aqui passando, se ele percorre essa estrada, então essa estrada é a trajetória do carro. Nós adotamos aqui um sentido positivo, aqui tá vendo? Esse sentido da trajetória como sendo positivo. É arbitrário isso, pode ser o contrário também, não tem problema. Adotamos também uma posição O aqui como origem, ou posição zero, né, se você preferir. E aqui esse pontinho preto seria um carro em movimento nessa estrada. Então, no momento que foi registrado, né, essa posição, ele estava aqui. Ó. No momento que foi registrada essa foto, ele estava nessa posição. Ok? Bom, qual a distância desse carro até O? É S, né? Então, esse S aqui, no caso, coincide com a distância dele a O, é o espaço do carro. Então, é a variável que localiza o carro nessa trajetória. Se o espaço for positivo, significa que ele está deste lado da posição O, origem, ou posição zero, né? Origem do nosso referencial aqui. Tá? Se o carro estiver à esquerda aqui, deste lado, o espaço dele será negativo. Então, essa variável espaço vai localizar o carro. Então, esse espaço se confunde com a distância, quando o carro está do lado positivo, a distância do carro medido sobre a trajetória aqui, tá vendo? Sobre essa linha, a distância do carro até a origem, né? E é positivo, né? Lembre-se que o espaço não é distância, mas coincide nesse caso aqui, quando ele está do lado positivo, então a distância da partícula ou do carro até a origem, ou do ônibus, se for um ônibus aqui no caso, né, até a origem, então esse espaço seria correspondente a essa distância. Né? Mas o espaço é mais que isso, ele indica também se está do lado esquerdo ou do lado direito da posição O, então vai ser positivo quando o carro estiver do lado direito aqui da estrada e será negativo quando estiver do lado esquerdo, ok? Agora nós vamos falar na variação deste espaço, ok? Então imagine que um carro percorrendo essa trajetória, ele passa por essa posição aqui, vou chamar de posição 1, no instante T1, e passa pela posição 2 no instante T2. Então o carro variou a sua posição, né? Ele está viajando, não está estacionado, ele está viajando sobre essa estrada e passou da posição T1 para a posição 2, né? No intervalo de tempo de T1 para T2. Então, ele estava no instante T1 no espaço S1, então o espaço dele valia S1 no instante T1, e no instante T2 o espaço dele valia S2, esse valor todo aqui, tá vendo? S2. Então, o que seria a variação do espaço? A diferença, né? O espaço final, no caso é o S2, menos o espaço inicial, no caso S1. S2 menos S1 é o nosso ΔS, ou a variação do espaço do carro. Então, entre o instante T1 e T2, a variação foi ΔS. Está aqui simbolizado aqui embaixo. Tá? Agora, já conhecendo o que é o ΔS, nós podemos definir o que a gente chama de velocidade média para o movimento da partícula, do carro, do ônibus, quem é que está viajando ali na estrada. Né? Então, se no instante T1 para o instante T2 houve uma variação do espaço igual a ΔS, né? E o intervalo de tempo é T2 menos T1, que é ΔT, então a velocidade média nesse percurso, né, da posição 1 até a posição 2, é definido como sendo que o ΔS, né, a variação do espaço, pelo tempo gasto pela partícula, pelo carro, pelo ônibus, para percorrer essa distância, né, entre 1 e 2. Então, o ΔS é o espaço, né, a variação do espaço, ou espaço percorrido, e o ΔT é o intervalo de tempo para percorrer esse espaço, né, esse ΔS aqui, tá bom? Então ele percorreu essa distância de 1 até 2, e essa variação então do espaço é ΔS. Lembre-se que o ΔS pode ser positivo ou negativo. Então esse ΔS aqui,
Você não pode simplesmente considerar que é uma distância, né? Não, é mais do que isso, ok? Porque isso aqui pode ser negativo ou positivo. Então, se ele vai, por exemplo, da posição 1 para a posição 2, o ΔS é positivo, porque o S aumenta, né? Quando você estiver no caminho no sentido contrário, esse ΔS dará negativo. A mesma coisa acontece com a velocidade média, né? Poderá positivo ou negativo. Então, se ele caminha no sentido positivo, a velocidade média dará positivo. Se caminhar só no sentido negativo, a velocidade média dará negativo. E se ele vai e volta, aí vai depender de quanto ele caminha para cada lado, né? Ele vai e volta, né? Caminha em distâncias de 0, por exemplo, de O até posição 2, depois da posição até a posição 1. Então aí vai dar positivo, mas se fizer, vai da posição, sei lá, 2 e vem cá para baixo, aí pode ser dar negativo, tá? Então tem que ter cuidado com esse ΔS que pode assumir sinais positivos ou negativos. Velocidade média também a mesma coisa. Agora vamos falar um pouquinho mais de velocidade média, calculando aqui, fazendo um exemplo, né? Então imagine esse carrinho, sai da posição 1 igual a 50, vou usar o meio do carro aqui para marcar a posição, né? Então ele está no espaço igual a 50 e gasta 10 segundos para chegar à posição indicada pelo espaço igual a 10. Aqui é o espaço em metros, então 50 metros, 10 metros. Então ele saiu, viajou de 50 para 10 em 10 segundos. Então vamos calcular a velocidade média. Primeiro, velocidade média, ΔS sobre ΔT. Então vamos calcular o ΔS, está aqui, né? Se ele saiu de 50 para 10, S final é 10, S inicial é 50. Então é 10 menos 50. 10 menos 50 igual a menos 40, porque ele está caminhando no sentido contrário ao do sentido positivo da trajetória. Está vendo aqui? Ó? O sentido positivo é para a direita, ele está caminhando no sentido contrário. Então, ΔS deu menos 40 metros, porque o espaço está diminuindo, tá vendo? Os valores aqui. Então, menos 40. Bom, vamos calcular a velocidade média agora. Qual a definição? Escreva a definição primeiro. Velocidade média, ΔS sobre ΔT. Qual o ΔS? Calculamos aqui, né? Determinamos menos 40 metros, substitui. ΔT igual a 10, foi dado do problema, 10 menos 40 sobre 10. Então a velocidade média foi de menos 4 metros por segundo. A unidade está aqui, ó, metros por segundo, no sistema internacional, né? O espaço em metros, o tempo em segundo, então a velocidade média, metros por segundo. Então esse foi um exemplo só para ilustrar, né, o cálculo da velocidade média. Vamos passar agora para a aceleração média. Definição de aceleração média. Aceleração média é igual a ΔV sobre ΔT. Então aqui a gente já está imaginando, né, um objeto que varia a sua velocidade. Então aqui tem um exemplo do carro, né? Ele está viajando em um determinado intervalo de tempo, a velocidade dele variou de 30 para 60. Positivo, porque está caminhando no sentido positivo da trajetória. Então se eu tivesse um ΔT, né, como é que eu faria para calcular a aceleração média nesse intervalo? Simplesmente faz ΔV, tá aqui, ó, 60 menos 30, dividiria pelo tempo, que não foi dado o tempo, não tem como calcular. Mas se tivesse o tempo, calcularia a aceleração média. Qual a unidade? Metros por segundo ao quadrado. Por que metros por segundo ao quadrado? Porque a variação de velocidade vai ser em metros por segundo no sistema internacional. Aqui foi dado em quilômetros por hora, né? Tá vendo? Teria que transformar. Mas no sistema internacional, a gente faria em metros por segundo. Então, ΔV já é metros por segundo. Quando eu divido por segundo, então vai ficar metros por segundo dividido por segundo, que vai ser a mesma coisa que metros por segundo, metros por segundo ao quadrado. Okay? Então, essa é a unidade no sistema internacional. Então, aqui, para dar o resultado no SI, eu teria que transformar essas velocidades para metros por segundo. Né? É só você dividir por 3,6. Tá? Aqui é a mesma coisa, né? Tem um carro caminhando, a velocidade muda de menos 30 para menos 60. O que mudou aqui, né? Mudou, só que aqui, quem estava trabalhando nesse problema adotou o sentido positivo para a direita. Aqui embaixo, adotou o sentido positivo para a esquerda. Por isso que o sinal trocou, mas é a mesma ideia, né? A rapidez com que o carro se move aumentou, né? Aumentou de 30 para 60, né? O sinal indica só o sentido. A rapidez do carro com que o carro se movimenta também aumentou aqui, de 30 para 60, né? Essa questão do sinal é só questão do referencial, aqui positivo para a direita e aqui positivo para a esquerda. Essa é a ideia de aceleração média. Agora vamos voltar aqui na velocidade média e falar da ideia de velocidade instantânea. Então, velocidade média você calcula em um intervalo de tempo, tá vendo? Para um deslocamento aqui, ΔS, ele sai de um ponto para outro, então houve a variação no espaço. A gente vai usar muito a velocidade instantânea, né? O que é velocidade instantânea? Então, a ideia de velocidade instantânea é como se você estivesse calculando a velocidade média num intervalo de
tempo muito pequeno, em consequência o ΔS também poderá ser muito pequeno, né? Dependendo da velocidade. Então imagine que aqui nós calculamos essa velocidade média entre os instantes T1 e T2, né? Vamos imaginar agora calcular a velocidade média num intervalo de tempo muito pequeno, que o carro caminhasse, por exemplo, 2 milímetros de distância, né? Imagina um carro em movimento, esse aqui, por exemplo, né? O carro em movimento, aqui ele caminhou de 50 para 10, caminhou 40 metros, né? Vamos imaginar que ele, ao invés de caminhar 40 metros, vamos imaginar aqui em torno de 30, por exemplo. Vamos imaginar o cálculo da velocidade média para uma distância pequenininha em torno desse 30 aqui, ó. Entre a posição 1 milímetro antes do 30 e 1 milímetro depois do 30. Então vamos calcular a velocidade média para o carro percorrer essa distância de 2 milímetros apenas. Então a gente teria que ter equipamentos aqui para poder, né, determinar o instante que ele inicie essa distância de 2 milímetros e o instante que ele termina de percorrer essa distância de 2 milímetros. Né? Teria que ter equipamentos aqui, os sensores, né, na terminalidade, lá igual tem na Fórmula 1, né, os sensores nos carros, sensor aqui na pista para medir, né, a posição, o tempo do carro direitinho, né? Então, suponha que a gente tivesse isso, a gente conseguisse medir para essa distância de 2 milímetros que ele percorreu em torno do 30, medisse o tempo que ele gastou, né? Vai dar uma fração muito pequenininha. E calculasse a velocidade média, então, nesse intervalinho muito pequeno. Então, a gente teria uma velocidade média no intervalo muito pequeno. Essa velocidade média que eu calculei no intervalo muito pequeno seria basicamente a velocidade instantânea no instante, na posição 30. Então o carro está passando aqui. Se você pudesse fazer esse cálculo, você ia ver que esse cálculo ou ia dar igual ou muito próximo do valor que o velocímetro do carro estaria marcando quando ele passasse pela posição 30. Então isso que é a ideia de velocidade instantânea, né? Você pode imaginar que fosse a velocidade no momento, em um determinado momento. Então, por exemplo, qual a velocidade do carro no momento que ele chega à posição 30? Essa é a velocidade instantânea. Né? Como é que você determinaria? Como a gente explicou, né? A gente determinaria ou um valor exatamente igual à velocidade instantânea ou um valor muito próximo, né? Que a gente, na verdade, o que a gente fez naquele cálculo foi calcular a média no intervalo muito pequeno. Mas essa média tem chances muito grandes de ser muito próximo, muito igual, ou igual à velocidade instantânea do carro na posição 30. Então, a velocidade instantânea é isso, é a velocidade do momento. Então, quando o carro está passando pela posição 30, o velocímetro dele está marcando naquele momento a velocidade, vamos supor, marcar, sei lá, 12 km por hora. Então, essa seria a velocidade instantânea naquele momento. Então, quando você olha para o velocímetro do carro está marcando a velocidade instantânea do carro, do ônibus, né, do que você está viajando. Tá bom? A mesma coisa é a aceleração instantânea. Então, aqui a gente calculou uma aceleração média, né? É um intervalo de tempo considerável. Se você calcular uma aceleração média em torno, né, de uma posição muito, de uma distância muito pequena, em torno de uma posição aqui, né, como a gente fez antes para a velocidade média, você estaria calculando a aceleração do carro naquele momento. Então, seria a aceleração instantânea, ok? Com essas ideias em mente, já dá para a gente começar a pensar no movimento uniforme. Então, aqui nós estamos usando a definição, a velocidade média, ΔS sobre ΔT, ok? Para o movimento uniforme, como a velocidade instantânea é constante, já que o movimento uniforme, a definição é essa, né? A definição é essa. No movimento uniforme, a velocidade é constante em seu módulo, não a direção, tá? O módulo da velocidade é constante. Então você pode ter, por exemplo, um movimento retilíneo uniforme, você pode ter um movimento circular uniforme e outro tipo de movimento uniforme. A trajetória aí pode ser qualquer uma. Desde que o módulo da velocidade seja constante, então o movimento será chamado de uniforme. Então, no caso do movimento uniforme, a velocidade média tem o mesmo valor de velocidade instantânea em qualquer momento, já que é constante, né? Então, nós podemos pegar essa definição de velocidade média, e no caso do movimento uniforme, podemos escrever essa definição dessa forma. Ó. Vamos substituir, no lugar de velocidade média, vamos escrever velocidade instantânea. Qual o objetivo aqui? É obter uma função, que a gente chamará de função horária do espaço, que descreve o movimento de uma partícula que tenha, né, se mova de maneira uniforme. Ó, então, nós vamos descrever através dessa função, o movimento uniforme. Como é que eu faço isso? A gente vai isolar o S nessa equação e escrever o S em função de T. Então vamos fazer isso agora. Então fica assim, tá vendo?
espaço aqui, o ΔT, multiplicando por V. Então fica ΔS, V, ΔT. Agora eu vou substituir, no lugar de ΔS, escrever S menos S0, no lugar de ΔT, T menos T0. O ΔS sempre simboliza a variação dessa grandeza S, tá? Então o ΔT sempre a variação dessa grandeza T, no caso, é um instante, tá bom? E V é a velocidade instantânea, que no caso o movimento uniforme é constante. Fica assim, né? No lugar de ΔS, escrever S menos S0. Pô, aqui apareceu um C, velho. De onde veio esse C aqui, meu Deus? S menos S0 e no lugar de outra T menos T0, né? T0 é o instante inicial, S0 a posição inicial. Então, quando a partícula está na posição em que o espaço é S0, significa que o instante é o inicial, tá? Então, o instante inicial é o instante que ele está nessa posição aqui, tá? Quando a partícula está na posição S, o instante é T. Então, o instante T, a partícula está em S. No instante T inicial, a partícula está em S0. E aqui é a velocidade do movimento uniforme. Então, a gente tem aqui o que a gente chama de função horária para o espaço. Você pode escrever também da seguinte forma. Então, você pega esse, né, menos S0, joga aqui para o lado direito e fica com esse formato. Então, essa é a forma mais conhecida para a função horária do movimento uniforme, né? Muitas vezes não aparece esse T0 aqui, né? Por quê? Porque se adota que esse T inicial é igual a zero, mas não é necessariamente sempre assim, né? Então você pode deixar a função escrita dessa forma. Se o T inicial for zero, aí você elimina, né, dessa função ficando desta forma, né? Fica assim, né? Porque se T0 for zero, fica nesse formato, mas você pode também escrever assim sem problema nenhum. Então essa função horária para o movimento uniforme, né? Toda vez que você tiver uma partícula se movimentando, né, um movimento uniforme, você pode usar essa função aqui. Então só vale para o movimento uniforme. Bem? No caso, a velocidade é constante, né? Então a função horária para a velocidade seria V igual a uma constante, né? Não faz nem sentido escrever isso, mas também pode ser escrito. E a função horária da aceleração seria simplesmente a aceleração igual a zero, né? Porque no movimento uniforme não tem aceleração tangencial, então é igual a zero. Você pode ter um movimento uniforme com aceleração centrípeta, né? No caso, o movimento circular, por exemplo, né? Um movimento circular uniforme, você vai ter uma aceleração centrípeta, mas não aceleração tangencial, né? Não, porque o que varia, o que indica a variação da velocidade tangencial é a aceleração tangencial. Então, quando eu falar em aceleração aqui, eu estou falando da aceleração tangencial, tá bom? Então, S é igual a S0 mais VT. Então, no caso aqui, não existe aceleração tangencial, pois o movimento é uniforme. Se o movimento uniforme, não existe essa aceleração, e, portanto, a equação se resume a isso aqui. Bom, então essa é a função horária para o movimento uniforme. Agora nós vamos falar sobre os gráficos, né, do movimento uniforme, que o nosso objetivo aqui é descrever o movimento, né? Então a gente descreve o movimento usando funções, que são essas aqui, né? Essa aqui, por exemplo, né? Aqui no caso a gente só tem uma. E os gráficos, né? A gente vai fazer o gráfico de S em função do tempo, da velocidade em função do tempo e da aceleração em função do tempo, tá bom? Pronto, aqui está o gráfico de S, ou seja, o espaço, a unidade em metro, em função do tempo. Então, aqui você tem um S, onde fica o eixo Y, e o T, onde fica o eixo X. Não vai colocar o tempo aqui, o S aqui embaixo não, tá? A variável independente fica aqui, a variável dependente fica aqui, tá? Então, primeira coisa, você está vendo que é um gráfico que está tratando de movimento, tem um título que é movimento uniforme, né? É porque no movimento uniforme, o gráfico é uma reta, e você tem que ter em mente, existe uma relação pelo fato do gráfico ser uma reta e o movimento ser uniforme. Então, olha, S em função do tempo deu uma reta, então o movimento descrito, né, por esse gráfico se refere a um movimento uniforme. Aí você vai perguntar, ué, mas por que isso acontece? Por que eu sei quando é uma reta, o gráfico de ST, o movimento uniforme? Aí a gente vai ter que voltar um pouquinho na nossa função horária. Veja que a nossa função horária, ó, movimento uniforme chegou a essa função horária, foi o resultado, né, que a gente foi trabalhando aqui, a definição de velocidade média, chegamos a isso aqui. S igual a S0 mais VT. Essa é uma função de primeiro grau, ó, T, que seria o X, né? Y igual ao Y0 mais AT, né? Mais AX. Ou alguma coisa parecida. Então, lá da matemática. Então, é uma função de primeiro grau,
função de primeiro grau, o gráfico é uma reta. Então, a relação entre a função de primeiro grau e o gráfico é uma reta. Mas como essa função simboliza, ou melhor dizendo, descreve o movimento uniforme, então, quando você vê um gráfico como esse, é a função do t uma reta, você sabe que o movimento é uniforme. Você já sabe que o movimento uniforme é descrito por uma função horária, né, de primeiro grau, e o gráfico é uma reta. Então você tem que relacionar isso tudo, fazer as conexões entre essas coisas. Então você tem que aprender a ler, isso aqui é uma linguagem, você tem que aprender a ler este gráfico. Esse gráfico já te diz que o movimento é uniforme. Então a primeira coisa que você olha aqui é S em função do tempo, se refere ao movimento de uma partícula. Então, esse gráfico sendo uma reta, o movimento dessa partícula é uniforme. Dá para tirar mais informações aqui? Dá. Né? Por exemplo, para você determinar qual é o espaço inicial. Então você vem aqui, ó, t igual a zero. Você vem aqui, ó, Nuri, t igual a zero. Você sobe aqui, ó, o espaço inicial é igual a 10. Dá para você determinar a velocidade da partícula. Você fala, como? Você pega os valores aqui do gráfico, por exemplo. Né? Para determinar a velocidade da partícula, você lembra qual é a expressão? Só voltar aqui, ó. Velocidade, vai pensar que você até em velocidade média, não tem problema nenhum. É porque no movimento uniforme a velocidade média é igual a instantânea, tá? Então você vai pegar a velocidade igual a quê? Delta S sobre delta T. Então você vai pegar esses valores lá do gráfico. Vamos fazer? Olha aqui, ó, vamos tirar desse gráfico lá o delta S e o delta T. Então vamos pegar aqui um delta T qualquer. Escolhe, ó, vou pegar de 0 até 30. De 0 a 30. O nosso delta T vai ser 30, né? Porque 30 menos 0 dá 30. Então vamos pegar esse intervalo aqui de 30. Aí você tem que se perguntar, bom, nesse intervalo de 30 segundos, qual foi o valor de ΔS? Qual foi a variação do espaço do automóvel, ok? Então vamos lá, qual foi a variação de espaço? Vamos ver aqui, ó. No instante t igual a 0, o espaço era 10. No instante d igual a 30, o espaço era quanto? Ó, 25. Então qual foi o valor de ΔS? 25 menos 10, que é 15, né? Então você vai fazer o quê? ΔS 15 dividido por ΔT, que é 30. 15 sobre 30 dá 0,5. 0,5 o quê? Metros por segundo. Então, daqui do gráfico, você tira os dados para calcular a velocidade média, né, nesse intervalo de 0 a 30, que é igual à velocidade V, né, instantânea, porque aqui a velocidade média tem o mesmo valor da instantânea. Tá? Então, deu meio, né, porque deu 25 menos 10, 15, dividido por 30. 15 por 30 vai dar meio metro por segundo. Essa é a velocidade desse movimento uniforme. Ok? Você pode tirar outras informações. Por exemplo, se eu perguntar assim, em que instante o móvel estava na posição S igual a 20? Você vem aqui, ó, 20, vem aqui no gráfico e olha, ó, no instante 20. Então, ele estava na posição 20 no instante 20. Se eu perguntar assim, qual posição o móvel estava no instante t igual a 10? Você vem aqui, ó, t igual a 10, estava na posição 15. Ok? Então, você consegue tirar algumas informações do gráfico. Para isso que ele serve. Outra coisa interessante aqui, ó, é você observar o seguinte, que a inclinação desse gráfico está relacionada com o valor da velocidade. Quanto mais inclinado tiver esse gráfico, maior a velocidade. Ou seja, se ele estiver passando por aqui assim, ó, a velocidade seria maior do que nesse caso. Se estivesse mais inclinado ainda aqui, ó, maior ainda. Se ele estiver na horizontal, significa que a velocidade é zero, porque o tempo está passando e a posição é sempre 10. Por exemplo, se estivesse aqui, ó, a partir do 10 é uma linha horizontal. Significa que em qualquer instante a posição seria indicada por S igual a 10. Né? Estaria parado, então a velocidade é zero. Então quando ele está deitado aqui na horizontal, significa que o objeto na verdade está parado, não tem movimento. Agora qualquer outra inclinação aqui seria movimento uniforme. E quanto maior a velocidade, maior a inclinação desse gráfico. Aí você vai esperar, mas se ele estiver descendo, a mesma coisa, quanto mais baixo aqui, maior o módulo da velocidade. No caso, você vai tratar como módulo, né? Maior o módulo da velocidade. Isso significa que se ele estiver descendo aqui, esse gráfico estiver decrescente, significa que a velocidade é negativa. Então, ele está se movendo no sentido contrário ao do sentido positivo de S. Então, ele está se movendo no sentido negativo. Agora, vamos colocar aqui um gráfico do lado, representando o gráfico da velocidade em função do tempo. Aqui nós temos o gráfico da velocidade em função do tempo. É uma linha horizontal, está aqui, ó.
Tá? Por que unha horizontal? Porque no movimento uniforme a velocidade é constante. Tá, agora vamos pensar no espaço percorrido, né? A distância percorrida, o espaço percorrido no movimento uniforme. Se você voltar lá na função horária, tá aqui, né? Você pode escrever esse espaço percorrido ΔS como sendo o quê? Velocidade vezes tempo. Mas vamos olhar agora no gráfico da velocidade em função do tempo. O que é esse V vezes ΔT? Vamos voltar lá no gráfico. Olha aqui, vamos voltar, vamos olhar o que é o V vezes ΔT. V vezes ΔT vai nos dar o ΔS, ok? Mas o que é o V ΔT aqui neste gráfico? Quando você faz V vezes ΔT, você está fazendo o quê? Como se você estivesse calculando a área abaixo da curva, abaixo do gráfico de V, tá vendo? Quando eu faço V ΔT, é a altura vezes essa base. Então é a área desse retângulo que eu pintei de azul aqui, tá vendo? Então V vezes ΔT dá o ΔS. Então, quando eu calculo no gráfico V vezes ΔT dá o ΔS, eu consigo fazer essa relação, né? Através do gráfico, entendeu? Se eu tiver esse gráfico aqui, eu já tenho o deslocamento e o intervalo de ΔT. Então, se eu quero calcular ΔS, é só multiplicar V vezes ΔT, ou calcular essa área. Ah, mas é só multiplicar vezes ΔT? Sim, só fazer isso. Mas só que essa ideia que eu estou falando aqui, que é possível calcular o ΔS usando a área abaixo do gráfico V vezes T, funciona para qualquer tipo de movimento. Eu estou mostrando que funciona aqui para o movimento uniforme, estou verificando isso, né? E realmente coincide, mas funciona para qualquer outro tipo de movimento. Quando eu fizer lá o movimento uniformemente variado, se eu calcular a área, e lá o gráfico não vai ser uma reta horizontal, vai ser uma reta inclinada aqui, né? Se eu calcular a área abaixo do gráfico, entre o gráfico e o eixo do tempo, eu vou calcular o ΔS no movimento uniformemente variado. Então, essa ideia que nós estamos fazendo aqui serve para qualquer outro movimento, desde que eu saiba calcular a área abaixo da curva, né? Lembre-se, gráfico V vezes T. Quando eu multiplico V vezes T, eu estou descobrindo o ΔS. Então, sempre que eu tiver o gráfico V vezes T, olha só, mesmo que seja para outro tipo de movimento, qualquer tipo de movimento, se eu calcular a área abaixo dessa curva, né, do gráfico, então, essa área aqui no caso com a marquinha azul, tá vendo? Nesse caso aqui, eu calculo ΔS. Então, isso vale para qualquer movimento, não só para o movimento uniforme, ok? Então, isso é importante. Mas aqui a gente quer chamar a atenção, principalmente pelo fato, né, no movimento uniforme, nós temos o gráfico ST sendo uma reta, né, aqui com uma determinada inclinação, essa inclinação tem a ver com o valor da velocidade, e o gráfico V vezes T ser uma reta horizontal, né, porque a velocidade é constante. E o gráfico da aceleração em função do tempo? O gráfico da aceleração em função do tempo, se eu fizer, vai ser também um parecido com isso, só que essa linha vai estar no zero, né? Que a aceleração é zero. Né? Não tem aceleração tangencial no movimento uniforme. Então, o gráfico seria uma linha horizontal aqui no próprio eixo do tempo, né? Porque a aceleração é zero, ok? Então, nós temos aqui o resumo todo, né? De como descrever o movimento uniforme. Você tem a função horária, né? S igual a S0 mais V ΔT, e você tem esses dois gráficos que descrevem o movimento uniforme. Tudo bem? No próximo vídeo a gente descreve, então, o movimento uniformemente variado. Até mais.